Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Quem não me conhece, eu sou o Dirceu, né? Serve aqui na comunidade. Pode se sentar, né? Pode se sentar. E é uma satisfação sempre a gente encontrar rostos novos, né? É uma satisfação porque rostos novos significa que a gente está indo cada vez dando um passinho, né? Um passinho para frente e está aguçando a curiosidade ou alguém compartilhando, para que a gente possa vir e tirar esses momentos que a gente tira, um momento de reflexão, um momento de harmonia, um momento de partilha. Hoje, com a palavra de Deus, para nós partilharmos e refletirmos, queria contar uma história, né? E a gente queria que vocês participassem dessa história. E que ao final disso a gente conseguisse identificar de quem a gente está falando. De quem a gente está falando. Muitas vezes a gente faz pregação, vai num lugar, dá uma palestra, a gente fica e parece que a gente fica dominando. E não. Quando a gente vai falar de Cristo, nós temos que tentar compartilhar, estar junto, né? Então hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Quando se chegaram, vocês receberam uma cartinha aí, né? Um envelope. Alguns têm uma frase, outros não, né? A gente vai explicar o porquê. E eu queria que ao decorrer vocês fossem tentando identificar de quem está falando essas frases e quem está conversando essa frase, quem está tendo esse diálogo, quem está tendo essa dificuldade no seu caminhar. E quem é essa pessoa que buscou um diálogo com Cristo. No final, aí a gente faz a revelação de quem é. Só que, se alguém já identificar, quem é da comunidade, né, faz o favor, se tem alguém da comunidade, identificar, daí fica quietinho, né? Tá bom, Nancy? Oh, desculpa, falei. Não, eu tô brincando, você vai entender o porquê. Não, você vai entender, não é você. Agora já me quebrou, né? Mas ao decorrer a gente vai lendo e a gente vai compartilhando e quero que a gente vai entendendo de quem a gente está falando, tá? Cada um recebeu aquela frase que quando for citada aqui e bater com isso que está na sua mão, gostaria que daí levantasse, viesse até aqui à frente com essa pecinha que tem na sua mão e viesse e passasse para o lado de cá desse quadro, tá? Isso à medida que a gente for fazendo. Então vai funcionar assim a nossa dinâmica e a nossa partilha, o nosso momento de oração em conjunto. Vamos começar? O definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa, eu senti desde os 7 anos de vida. Com essa idade, ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, ou seja, o convite para uma vida mais perfeita. Mas nem sempre eu fui obediente à voz da graça. Não encontrei ninguém que me pudesse explicar certas coisas. Quem que pegou essa frase? Então faça favor, Jesus. Enquanto a José vai colocar ali, meus irmãos, veja que situação. Na nossa trajetória da nossa vida, nós passamos muitas vezes por dúvidas e questionamentos em qual decisão nós temos que tomar em determinadas situações da nossa vida. Isso ocorre também, meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus. Dúvidas da nossa fé, dúvidas do entendimento da vontade de Deus nas nossas vidas, da interpretação e também a aceitação de um chamado de Deus na nossa vida. O chamado que por muitas vezes nós relutamos e nós não queremos dar ouvidos e aceitar. Na vida de muitos santos não foi diferente. Como essa pessoa que estava lendo essa frase, escreveu essa frase. Não foi diferente. Ao ponto que Cristo precisa insistir para que haja uma aceitação daquilo que Ele tem predestinado para a sua vida, do plano que Ele tem na sua vida. A gente é tão cabeça dura que às vezes a gente vai relutando e achando que as nossas vontades é que devem prevalecer. Mas aí chega ao ponto de Cristo, o cara não está entendendo, ele está devagar. Eu vou ter que dar uma ajudinha. Vou ter que dar um empurrãozinho que ele não sacou a jogada qual que é.
principalmente porque muitas vezes tem um propósito de um futuro muito maior. Irmão, nós temos limitações no entendimento das coisas de Deus. E por isso que nós devemos pedir sempre ao Espírito Santo que nos ilumine e que derrame sobre nós os dons do entendimento e o dom da sabedoria, para que a gente possa entender, compreender e aceitar quando somos chamados e deixar o agir de Deus em nossas vidas. E assim a gente consegue ter uma vida mais perfeita dentro dos planos de Deus. Porque se a gente falar, vou ter uma vida perfeita, você vai pensar, pô, a vida que eu levanto de manhã, não tem probleminha, sossegado, não tenho um cartãozinho de crédito estourando, tá tudo normalzinho. Não. Vida perfeita nos planos de Deus. É diferente do que a vida perfeita que a gente vai sonhar com a vida humana. Não. A vida perfeita nos planos de Deus. Vamos para a segunda? Aos 18 anos, fiz um insistente pedido aos meus pais para que me deixasse entrar num convento, mas recebi deles uma categórica recusa. Depois dessa recusa, passei a viver as vaidades da vida, não prestando nenhuma atenção à voz da graça, embora em nada disso a minha alma encontrasse satisfação. O contínuo chamado da graça era para mim um grande tormento que eu procurava abafar com diversões. Evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas. Contudo, a graça de Deus convenceu a minha alma. Quem que pegou essa frase? Meus irmãos, por muitas vezes, quando a gente decide mergulhar nas coisas de Deus e nós encontramos algum tipo de barreira, e por muitas vezes uma barreira humana, que acaba nos frustrando, né? Nos decepcionando, o que a gente faz? A gente se acomoda nas coisas do mundo. Sabe, por muitas vezes eu participei de muitos grupos, né, e tal, e uma das coisas que a gente sempre percebe, quando você começa a caminhar, você entra dentro de uma comunidade ou algum grupo e tal, e acontecem situações onde que as pessoas, cada um é diferente, cada um tem uma situação particular diferente, e daí acaba agindo às vezes com uma grosseria e tal, e você acaba colocando aquilo como a coisa mais importante. É uma barreira colocada no teu caminhar. E por muitas vezes, você tomou uma decisão, você está modificando a tua vida, está seguindo um caminho melhor na tua vida. E daí de repente você encontra uma barreira de alguém. Como falou aqui, né, aos 18 anos ela queria ir para um convento, os pais não deixam. E daí depois o que você faz? Quando você encontra a barreira e não consegue avançar, você se frustra e deixa. E quando você vê, você vai mergulhando nas coisas do mundo, vai se acomodando tudo, no normal. Mesmo que você se sinta incomodado. Você começa a andar no mesmo ritmo, no mesmo movimento da maré. Você começa a ir junto com a corrente como está indo todo mundo. Por quê? Porque simplesmente alguém te parou, alguma situação foi colocada na tua frente, você trouxe aquilo para o teu coração e acabou recuando e não saboreando e nem experimentando os planos de Deus na sua vida. Muitas vezes, mesmo que você saia, que você esteja sentindo algo que está te incomodando, você não toma nenhum tipo de decisão. Uma decisão de passar por cima disso e não dar bola para isso, não se iludir com as distrações do dia a dia, do mundo, entende? Do movimento normal, na maré que vai todo mundo, né? Por isso, meus irmãos, hoje a gente tem que pedir para o Espírito Santo que o Espírito Santo ele fique incomodando a gente, fique falando com a gente, que ele coloque pessoas na vida da gente que, torture a gente com a palavra, porque ele não tem como muitas vezes se comunicar conosco. Assim, vai chegar e falar, o Espírito Santo descer e falar assim, é o seguinte, Gisele, você não entendeu, não vai acontecer dessa forma. Ele vai colocar pessoas, crianças, situações, para você cair a ficha. Esses tempinhos atrás, eu estava passando por minhas dúvidas particulares também, meus questionamentos, minhas coisas, e falei, não, eu preciso falar com Cristo. Fui buscar a oração, mas fui falar com uma pessoa e uma palavra da pessoa me incomodou e ficou me incomodando.
E aquilo foi me incomodando e foi mexendo dentro do meu coração. E aquela brasa do fogo do Espírito Santo que estava baixando, aquilo foi incomodando e ele começou a ferver. Fez com que eu começasse a querer buscar mais, entender mais, tirar a limpo com Cristo quais são os planos que Ele quer para a minha vida e dizer para Ele que eu estou à disposição e realmente aceitar aquilo que é para a minha vida. E às vezes, muitas vezes, a gente, quando encontra alguma situação difícil, começa a perder as forças e recua. E a gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos dê força para você continuar na tua caminhada. Vamos continuar a próxima? Numa ocasião, estava com uma de minhas irmãs num baile. Enquanto todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse essas palavras: até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me decepcionarás? Nesse mesmo momento, cessou a música encantadora. Não vi mais as pessoas que comigo estavam, somente Jesus, e eu ali permanecíamos. Senti-me ao lado de minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça aquilo que se passava comigo. Em seguida, deixei disfarçadamente os que me acompanhavam e minha irmã e fui à Catedral de Santo Estanisław Kowalska. Já começava a entardecer. Havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção a nada do que ocorria à minha volta, caí de bruços diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que deveria fazer a seguir. Então ouvi essas palavras: até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me decepcionarás? Quantas vezes na nossa vida normal, cotidiana, levantei, tomei um café, saí, fui trabalhar, eu me deparo com Jesus despojado de suas vestes, todo chagado, que fica nos questionando e incomodando a nossa alma. Um Cristo que nós vemos nas injustiças, nas discriminações e no sofrimento do próximo. A gente sai de manhã, a vida normal nossa, e a gente se depara com esse Cristo. Mas eu consigo olhar para Ele, independente de onde eu esteja. Ali ela estava no meio de um baile, uma festa, e viu esse Cristo. Mas será que eu, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu vejo esse Cristo também? Um Cristo despojado de suas vestes, todo chagado, todo ferido. Não estou aterrorizando uma imagem para me ver um homem sangrando na minha frente. Não é isso. Não é isso. Quantas vezes durante o dia eu vejo mentiras, humilhações, pessoas passando uma por cima da outra, falta de educação uma com a outra. São todas menosprezando as pessoas inferiores. Às vezes eu passo pela porta do banco, tem alguém ali, uma família vendendo uma paçoca, e eu passo por ali e nem vejo a pessoa. E eu estou pensando exatamente nos meus boletos e tudo mais, e a pessoa está vendendo aquilo por R$2, R$3 para juntar alguma coisa, para fazer uma refeição só. E eu nem vejo ela. É um Cristo chagado. E eu passo batido. Não vejo Ele pedindo e implorando que eu mude, que eu veja as coisas de forma diferente. Que eu olhe para o mundo de uma forma diferente. E se isso acontece com você, meu irmão, e você não entende o que acontece no teu coração quando você vê esse Cristo desse formato, nessas pessoas, não quando você agora, quando tinha falado, não, você não viu, mas quando você é uma pessoa que enxerga isso, se aproxime muito mais da Eucaristia e vá buscar respostas dentro desse Cristo. O que ele quer na sua vida, o que quer te mostrar com isso. Ah, desculpa, alguém estava com a frase? Eu esqueci de perguntar. Vamos ler a próxima? Vai imediatamente a Varsóvia. Lá encontrarás um convento.
Terminada a oração, levantei-me, fui para casa e arrumei as coisas indispensáveis. Como pude, relatei à minha irmã o que passava na minha alma. Pedi que se despedisse por mim dos nossos pais, e assim, só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada, vim para Varsóvia. Quando eu me deparo com esse Cristo e tenho algumas respostas na vida e eu preciso tomar alguma decisão, como que nós somos em questão de coragem e de fé? Por muitas vezes nós somos pessoas, homens, mulheres de pouca fé. Não conseguimos nos desprender e deixar as nossas vontades de lado e aceitar o que Deus ordena para a vida da gente. Não conseguimos crer que devemos dar o passo e que Cristo vai dar o chão. Temos medo. E quando eu estou falando isso, não estou falando só para vocês, estou falando de mim mesmo também, para mim também. Eu lembro que isso ficou na minha cabeça. Uma vez eu estava falando em uma partilha com os irmãos, numa das andanças, numa visita em algum lugar, eu não lembro aonde. Eu falei que se Cristo aparecesse na minha frente e falasse para mim sair correndo por cima das águas, andasse por cima das águas, eu não ia ter dúvida nenhuma. Eu ia sair andando por cima das águas. Se ele viesse andando de encontro comigo, andasse por mim. Só que ele te chama isso no dia a dia. E para mim, quando essas situações apareceram, eu, como diz assim, lá no Paraná a gente usa assim, o termo arreguei, né? Ou seja, fiquei com medo, né? Usa esse termo lá, né? Eu fiquei com medo e eu não aceitei. Então aquilo que eu falava que era uma pessoa que olhava para Cristo não tinha nenhuma dúvida da minha fé, quando aparecem essas situações, você fica com medo de dar o passo e confiar que Deus vai te dar o chão. A frase, desculpa, é que fiz ao contrário, né? Pode ir. Quando desci do trem e vi que cada um seguia o seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer, para onde dirigir-me. Não tenho ali ninguém conhecido. Implorei à Mãe de Deus: Maria, conduzi-me, guiai-me. Imediatamente ouvi de dentro de mim uma voz que me dizia que saísse da cidade e fosse a um determinado povoado, onde poderia passar a noite com segurança. Foi o que fiz, e encontrei tudo como a Mãe de Deus me havia dito. Muitos de nós católicos não têm e não buscam uma intimidade com Nossa Senhora. Muitos de nós católicos vivemos um catolicismo, sabe, morno, e que é ruim. O morno será vomitado, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não mergulha dentro da nossa fé na íntegra. Nós não buscamos uma intimidade com a Maria Santíssima, com a Mãe de Deus. Mas quando a gente aprende a confiar nisso e ouvir a voz dela dizendo o que a gente tem que fazer, e nós confiamos na proteção dela, os nossos passos na direção do Filho dela, de Jesus Cristo, fica muito mais firme, decidido e seguro. Quando eu peço para ela estar comigo, dar força para mim. Não é fácil todos os dias levantar com um sorriso no rosto. Todos os dias perseverante e confiante. Tem dias que levanta com medo, tem dias que não acredita que as coisas vão mudar. Tem dia que você está terminando um problema e aparecem mais 4, 5 problemas em cima. E é nesses momentos que eu tenho que buscar a intercessão, confiar, acreditar que eu não estou sozinho. O papelzinho. No dia seguinte, bem cedinho, vim à cidade e entrei na primeira igreja que encontrei e comecei a rezar para saber o que mais era da vontade de Deus. As santas missas que sucediam. Durante uma delas ouvi essas palavras:
vai falar com esse padre, diz-lhe tudo, e ele te dirá o que deves fazer em seguida. Terminada a Santa Missa, fui à sacristia e contei tudo o que tinha passado na minha alma, e pedi que me indicasse em qual convento ingressar. No primeiro momento, o padre ficou muito surpreendido, mas depois recomendou-me que tivesse muita confiança, pois Deus me guiaria. Por enquanto, disse ele, vou enviar-te uma piedosa senhora, com quem poderás ficar enquanto ingressar no convento. Quando fui ter com essa senhora, ela me recebeu com grande afabilidade. Durante esse tempo, eu procurava um convento, mas a cada porta que batia era recusada. A dor apertou-me o coração e roguei então a Jesus, ajudai-me, não me deixeis sozinha, até que finalmente bati à nossa porta. Quando veio ter comigo a Madre Superiora, a atual Madre Geral, Michaela, depois de uma breve conversa, disse-me que fosse ver o senhor da casa e perguntasse se ele me aceitaria. Compreendi logo que deveria perguntar a Nosso Senhor. Fui à capela, com grande alegria, e perguntei a Jesus, Senhor, dessa casa, vós me aceitais? Foi uma das irmãs que me mandou perguntar assim. E logo ouvi uma voz que me dizia, eu te aceito, tu estás no meu coração. Quando voltei da capela, a Madre Superiora logo me respondeu, e então, o Senhor te aceitou? Respondi que sim. Se o Senhor te aceitou, eu também te aceitarei. Quem está com essa frase? Quando nós confiamos na voz de Deus, Ele vai preparando todo o caminho, e colocando tudo que precisamos na nossa frente. São 3 frases, né? Eram 3 numa pegada só. Quantos de nós buscamos um direcionamento espiritual? Aqui, meu irmão, aqui tem alguém que faz direcionamento espiritual? Tem um diretor espiritual? Não, quem? É que eu só via assim, ó, entendeu? Que eu já via assim, porque nós católicos, muitas vezes nós ficamos assim, eu faço. Não, eu faço. Vai, José, faz assim, eu faço. Eu tenho um diretor espiritual, eu tenho. Por quê? Porque eu preciso buscar a orientação. Eu preciso estar caminhando e partilhando as minhas dúvidas, os questionamentos que eu tenho e como que eu vou seguir. Porque durante a caminhada vai surgindo dúvidas. E eu tenho que ter alguém do meu lado que seja capaz de segurar na minha mão e manter-se dizendo, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Como que estão os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus? Como que nós estamos? Nós estamos com os ouvidos abertos? Nós estamos preparados para ouvir as coisas de Deus? Mesmo que às vezes não sejam muito boas, mesmo que ele tenha que às vezes é um puxão de orelha. Eu estou preparado para isso ou só vou escutar ele quando vier as coisas boas? Quando vier coisas, né? Quando ele me disser coisas boas que vai acontecer para mim, mas quando eu tenho situações difíceis que eu preciso modificar, eu não aceito. Tem uma coisa muito interessante. Não são todos, depende muito do padre, mas aqui em Campos Novos principalmente, o nosso padre Dirceu, quando ele termina, quando todo mundo faz a comunhão, comunga, antes de ele falar a palavra oremos, né? Ele levanta e ele fala uma frase. Geralmente, tem padres que muitas vezes já levantam no oremos e tal, mas depende de cada um. Mas o nosso pároco em especial, ele levanta e ele fala uma frase. Ali nós estamos alimentados do Cristo. Ali a nossa alma está dilatada porque comungamos aquele Cristo e nós somos agora um só com Ele. Ele está dentro da gente. E às vezes ali vem uma frase, vem uma simples mensagem, uma orientação, e às vezes a gente nem capta e nem lembra o que foi falado, o que ele falou. Pequenas palavras. Ele não vai pegar e ficar falando um texto gigante para você, porque olha que a tua vida vai transformar. Não. Cristo é simples.
E quando Ele quer falar contigo, Ele fala poucas palavras, mas as poucas palavras que Ele fala têm o poder de entrar no teu coração e transformar a tua vida. Como que está a nossa busca com confissão? Nós buscamos nos encontrar com esse Cristo e abrir mão das nossas falhas. Porque quando eu vou me confessar, por muitas vezes eu não quero me confessar, eu cometi uma falha, mas aquilo ficou comigo, o pecado está em mim e eu não quero largar dele. Eu tenho que aprender a largar dele, abrir mão dele, tirar ele da minha vida, não querer ele da minha vida. E muitas vezes a gente fala assim, a palavra pecado, pecado, mas o que é o pecado? O que é o pecado? E eu não quero muitas vezes largar o tipo de pessoa que eu sou. Por muitas vezes arrogante, por muitas vezes falso, por muitas vezes mentiroso, por muitas vezes egoísta. Eu não largo esta pessoa que eu sou. E daí quando eu busco essa confissão e tenho eu consigo fazer isso, eu me abro para ouvir a voz de Deus. Vamos pedir nessa noite que o nosso Senhor Jesus Cristo nos aceite. Que Ele nos ajude a sermos perseverantes e que tenhamos uma vida de oração sincera e verdadeira. Uma vida de oração sincera e verdadeira. Agora foi os papelzinhos, né? Não foi, né? Assim foi a minha admissão. Contudo, por diversos motivos, tive que ficar ainda por mais de um ano no mundo, com aquela senhora piedosa, mas já não voltei para casa. Nesse tempo, tive que lutar contra muitas dificuldades, mas Deus não me negava sua graça, e eu começava a sentir uma saudade cada vez maior de Deus. A senhora que me acolheu, embora fosse muito piedosa, não compreendia a felicidade da vida religiosa, e na bondade começou a fazer outros planos de vida para mim. Mas eu sentia ter o coração tão grande que nada o poderia preencher. Por isso, voltei-me para Deus com toda a alma sedenta dele. Quem que pegou esse papelzinho? Nós somos pessoas imediatistas. Nós muitas vezes não temos paciência para as coisas ou para a nossa vida, né? Para as situações da nossa vida. Nós queremos resoluções rápidas. E ainda mais com o tempo de hoje, que as coisas estão mais aceleradas ainda, eu quero que tudo seja resolvido imediatamente, né? Eu não quero esperar. E quando fala assim, o tempo de Deus, você ainda no teu interior pensa, mas o tempinho de Deus está meio atrasado, ele está demorado, porque poderia acontecer isso aqui já de uma vez, entendeu? Que se acontecer isso, já acontece outra coisa, a vida já segue, já vamos para frente. Por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Só que muitas vezes não acontece dessa forma. Aí às vezes nós ficamos meio indignados, meio chateados. Hoje a gente deve pedir para o Espírito Santo que nos ajude a aprender a aguardar o tempo de Deus. Esperar e confiar naquilo aquilo que Deus tem planejado para a minha vida. Porque existe um plano para a minha vida. Nada acontece nas nossas vidas à toa. Se estamos em determinado local, em determinado lugar, muitas vezes, com certeza, a mão de Deus. Te leva a conhecer pessoas. Aí você fala assim, mas por que Deus muitas vezes também então permite situações difíceis na nossa vida? E eu fiz bastante essa pergunta. Por que para mim? Por que o problema para mim? Tive as respostas? Ainda não tive as respostas. Mas eu fui entender que existe um propósito maior, algo maior. 11 de manhã eu vim trazer a minha netinha aqui no Kids. I love Kids.
novo, né? Art Kids, né? E enquanto eu estava colocando aqui, eu estava conversando com a moça, eu estava ajeitando aqui, e a gente estava partilhando. Não tinha ninguém, só estava nós dois aqui. E a nossa partilha acabou sendo um momento de oração. Por quê? Porque aonde dois ou mais estiver, Cristo estará unido, né? Junto. E nós partilhávamos sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes sobre os milagres que acontecem na nossa vida também. Às vezes, algumas famílias, né, algumas situações enfrentam um câncer dentro da família. Aí recebe a cura. E quando recebe a cura, eu fico totalmente grato pela cura física. Mas o que realmente eu tenho que tirar de proveito desta cura? Às vezes as famílias nem se falavam mais. Às vezes os filhos não se olhavam. E por passar por aquele problema, por aquela situação, por aquela dificuldade, eles se aproximaram. Eles criaram um laço. Eles conversaram. Eu já conheci uma situação de uma família que os irmãos não se falavam. E quando o pai ficou muito doente, eles foram se aproximando para ficar próximo do pai, para resolver os problemas, e tiveram que começar a revezar quem cuidava do pai. E nesse processo de revezar, de cuidar do pai, eles foram se aproximando um com o outro e se perdoando das suas mágoas que um tinha com o outro. Às vezes a gente olha somente para o resultado do milagre aqui, mas eu não olho o contexto geral de tudo. Quando Cristo curava, ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Ele não só curava, ele falava: o que você quer que eu faça? Claro que ele já sabia o que tinha que fazer para curar a parte física daquela pessoa. Mas quando ele perguntava isso, era para quê? Porque a partir daquele momento há uma tomada de decisão. Eu recebi uma cura. Eu estou vendo agora de uma forma diferente. Estou olhando para o meu irmão, estou olhando para o próximo. Agora eu entendo as situações difíceis. A partir de agora eu sou uma pessoa diferente. Tem um papelzinho? Você já foi, né? Isso ocorreu durante a 8ª de Corpus Christi. Deus encheu a minha alma de luz interior e de um melhor conhecimento dele como sumo bem e suma beleza. Compreendi quanto Deus me amava. É eterno seu amor para comigo. Foi durante a recitação das vésperas, com palavras simples que fluíam do meu coração, fiz a Deus o voto de castidade perpétua. Desde esse momento, passei a sentir-me mais próxima de Deus, meu esposo. Desde esse momento, fiz uma pequena cela em meu coração, onde sempre me encontrava com Jesus. Finalmente, chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Foi no dia 1º de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos. Senti-me imensamente feliz. Parecia que havia entrado na vida do paraíso. O meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças. Quem que pegou esses 2 papelzinhos? É um 2, né? É 2? É 2, né? Mais um. Sobrou esse, mais um? Sobrou, Ginaldo? Sobrou alguma? Ah, tá ali, ó. Tá. Uhum. É um azulzinho? Tá em branco? Tem algum que tá com azul? Eu tenho azul e branco. Então é o azul. Uhum. É o azul. Ela tem o branco, tem o azul. É só o azul que tem a frase. Nós temos noção de quanto que Deus nos ama?
Já pararam para pensar nisso? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Acho que é o professor, não é? Ah, ainda estava sem a frase? Isso? Ah, sim. Tá, não tem problema. Nós temos noção de quanto Deus nos ama? Será que a gente tem noção do tamanho tamanho do amor de Deus? Como que está a nossa vida de dar graças por aquilo que recebemos? Como que está? Só que antes da gente refletir e pensar disso de uma forma diferente, pode virar para nós? Tirando o pessoal da comunidade, de quem estava falando, testemunhando sobre sua vida? Santa Faustina. Nós partilhávamos quando a gente foi falar sobre preparar, que a gente imaginava que a vida de Santa Faustina era uma vida simples, né? Tranquila, foi para o convento, foi aceito, tranquilo e tal. E não sabíamos que ela também teve as dúvidas dela, as dificuldades dela, e que ela precisou, de alguma forma, antes dela viver e escrever o diário, ela precisou ter a experiência viva com a misericórdia de Deus. Ela precisou ver esse Cristo na frente dela. Ela precisou ter esse contato com Ele. Ela precisou ter as barreiras e as dificuldades no seu caminhar, para sim ela aceitar o Cristo de verdade. Ali ela fala que no momento ela entrou dentro de uma catedral, ela correu e se jogou na frente do Santíssimo. E ali ela se debruçou e buscou um diálogo direto com Cristo. Nós fazemos isso? Nós somos loucos nos extremos, assim, de sair correndo, às vezes entrar numa igreja, não olhar para ninguém e se posicionar na frente do sacrário e pedir que Ele fale contigo, e falar com Ele, se debulhar, chorar, gritar, esbravejar, ser verdadeiro com Ele, ter uma oração sincera e verdadeira. Fazemos isso? Conseguimos fazer isso? Durante um tempo eu ia na missa, e no momento que a gente ia na comunhão, entrava na comunhão, na comunhão, às vezes eu ficava reparando, olhava, e depois eu fui aprender que não se faz mais isso, e mudei, e comecei a pensar no que eu tinha que fazer durante aquele trajeto, que eu fico de pé ali, e que eu caminho na direção para comungar. O que eu falo naquele momento? Vou andando, às vezes põe a mulher na frente, eu vou empurrando a mulher, vou olhando para o lado, vou chegando na fila, lá chegando na frente, pego a Eucaristia, nem falo amém, só coloco na boca e saio para o lado. Como que eu estou comungando? Eu reparava, ficava olhando como é que as pessoas faziam. E depois comecei a pensar como que é que eu estou fazendo. E decidi mudar a minha forma de fazer. E a partir do momento que eu comecei a andar na direção dele e esquecer todas as pessoas que estão do lado, as pessoas que estão na minha frente, as pessoas que estão ao meu redor, e caminhar na direção dele e pedir naquele trajeto que o Senhor pegue a minha alma e que Ele dilata a minha alma, que Ele me abra para que Ele possa entrar dentro de mim, porque eu sou pequeno, porque eu tenho misérias, porque eu tenho fraquezas, porque a minha capacidade intelecta não consegue compreender determinadas coisas. Quando eu abro naquele caminho que eu estou indo e peço para que Ele entre em mim, e quando eu comungo e saio e volto para o meu lugar, eu consigo sentir o cheiro de Cristo. É um termo esquisito falar o cheiro de Cristo, mas vai saber como é que é o cheiro de Cristo. O cheiro é quando você deita no colo de alguém, no colo da mãe, e tem aquele conforto, aquela coisa gostosa.
aquilo que te dá proteção. Você não está sozinho. Eu falo, quando faço isso, eu sinto o cheiro de Cristo, porque ali eu sinto que eu não estou sozinho. Que a minha vida tem um propósito. E que tudo que me acontece, de bom e de ruim, tem um propósito. Basta eu manter o meu caminhar, a minha perseverança na direção de Cristo. Vamos ficar de pé um pouquinho?